Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E-Free Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar sobre as situações de nutrição ideal para o exercício, em condições durante o exercício e após o exercício. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, a refeição durante o exercício, né? O desempenho físico e mental, ele melhora com a suplementação de carboidratos durante o exercício. O acréscimo de proteína na bebida que contém carboidratos também pode retardar a fadiga e reduzir o dano muscular. E o carboidrato ingerido, ele proporciona aí um nutriente prontamente disponível para os músculos que estão ativos durante aí o exercício. O consumo de aproximadamente 60 gramas de carboidrato na forma líquida ou sólida a cada hora durante o exercício vai beneficiar o exercício aeróbico de alta intensidade e de longa duração, com mais do que uma hora, e também as séries curtas e repetidas de um esforço quase máximo. Então, tanto a atividade aeróbica, né, quanto essas séries mais curtas vão ser beneficiados com esse consumo de carboidrato. Os carboidratos suplementares durante o exercício intermitente e prolongado vai facilitar também o desempenho nas manobras que exigem habilidade, e a ingestão de múltiplos carboidratos transportáveis pode aí realçar ainda mais o desempenho de endurance do atleta. A ingestão de carboidratos de forma exógena, então ela vai proporcionar alguns benefícios, como pouco glicogênio muscular, porque a glicose ingerida alimenta ali durante o exercício. Mantém um nível sanguíneo de glicose mais apropriada, né? Isso vai fazer com que tenha uma redução da taxa de esforço percebido, eleva aí a insulina plasmática, vai prevenir a cefaleia, dor de cabeça, vertigem, tonteira e as náuseas. E a manutenção da glicose sanguínea também fornece glicose aos músculos quando as reservas de glicogênio são depletadas aí nos estágios finais de um exercício prolongado. Tudo isso aí corrobora, né, para mostrar os benefícios dessa ingestão de carboidrato de forma exógena. As refeições com carboidratos durante um exercício com 60 a 80% da capacidade aeróbica vai adiar a fadiga por 15 a 30 minutos. E isso vai proporcionar um desempenho aprimorado, porque o atleta bem nutrido, sem suplementação em geral, eles se cansam dentro de 2 horas. As refeições com carboidratos na forma sólida, 43 gramas de sacarose com 400 ml de água no início e com 1, 2 e 3 horas de exercício, também mantém a glicose sanguínea e torna mais lenta aí a depleção de glicogênio durante 4 horas de ciclismo, por exemplo. A conservação do glicogênio, ela não prolonga apenas a endurance, né, que é esse exercício de longa duração, mas ela também auxilia o desempenho nas provas de velocidade até a exaustão no final do exercício. E as refeições com carboidratos durante um exercício prolongado de alta intensidade vai servir para conservar o glicogênio muscular para a utilização subsequente ou manter aí a glicose sanguínea para a utilização à medida que o exercício, né, ele for progredindo. Eu trago aqui alguns resultados, né? Então, é visto uma melhor endurance, né, para um alto ritmo estável ou durante o exercício intermitente intenso, né, com consumo de carboidrato aí durante o exercício. Também, maior capacidade nas provas de alta velocidade no final do esforço prolongado, então a maratona, né? Que produz um esforço sustentado com alta produção de energia e uma aceleração final aí também vai, até o encerramento da competição, vai contribuir para um desempenho do vencedor. Então, o fato do maratonista ele fazer o consumo aí de carboidrato, isso vai fazer com que ele consiga suportar, né, mantendo a produção de energia alta durante toda a prova e, além disso, que no final dela ele tenha aí
uma aceleração, né, o que vai proporcionar com que ele seja, por exemplo, um vencedor. Em relação à função gastrointestinal durante o exercício, né, especificamente sobre o esvaziamento gástrico. Enquanto os alimentos ingeridos eles se encontram no estômago, eles são ali misturados com várias secreções, né, que vai auxiliar nesse processo de digestão. Então, essas secreções elas são importantes para a digestão adequada dos alimentos e a absorção dos nutrientes. E quando misturado com essas secreções, os alimentos então eles são esvaziados do estômago para o intestino. E isso se chama aí o famoso esvaziamento gástrico. Uma grande variedade de estímulos vai afetar a velocidade com que uma solução ela passa através do estômago. Então, a velocidade, por exemplo, do esvaziamento gástrico, será inibida em razão de uma densidade calórica alta de gordura, né? Então, isso vai fazer com que esse esvaziamento gástrico ele seja mais retardado. Em relação à intensidade do exercício, o esvaziamento gástrico ele é reduzido significativamente com um exercício intenso, então acima de 70% a 80% do VO2 máximo. A atividade menos intensa, né, como uma caminhada, por exemplo, foi visto que ela aumentava a velocidade de esvaziamento gástrico. E quanto mais bem condicionado o indivíduo ele menor será o impacto aí do exercício sobre essa função gástrica. Em relação ao tipo de exercício, tem demonstrado que a água e soluções contendo aí carboidratos, elas são esvaziadas do estômago 38% mais rápido durante um exercício moderado sobre a esteira do que quando o indivíduo ele permanece inativo, sem nenhum exercício. E o esvaziamento mais rápido durante um teste de corrida do que também durante um exercício em bike. Então, mostrando aí que a corrida faz com que o esvaziamento seja mais rápido. Então, tipos diferentes de exercício, eles podem afetar de forma diferente essa velocidade do esvaziamento gástrico. Então, é um fator aí que a gente também tem que se atentar. Qual tipo de exercício que o indivíduo ele vai realizar? Agora, em relação à absorção intestinal dos nutrientes, né? O exercício moderado e intenso, ele reduz o fluxo sanguíneo intestinal. E como as substâncias elas têm que ser absorvidas através aí da parede intestinal para o sangue, as reduções do fluxo sanguíneo sugere aí que tem uma menor oportunidade para ter essa absorção. Então, vários fatores eles podem afetar a absorção intestinal durante o exercício, como por exemplo, o tipo de exercício, a temperatura ambiental, né, que quanto maior a temperatura vai prejudicar essa absorção, e a formulação aí das soluções que você vai ingerir. Então, uma ingestão aí entre 30 e 70% gramas de carboidrato por hora durante um exercício, que seria aí cerca de 0,5 a 1,1 grama de carboidrato por minuto, né, é o recomendado. E para isso, então, é indicada a ingestão de uma solução que ela contenha entre 6 a 10% de carboidrato a cada 15 a 20 minutos. A ingestão de soluções acima de 10% durante o exercício, ela pode retardar esse esvaziamento gástrico e causar algum distúrbio gastrointestinal no atleta. Embora existem alguns atletas que conseguem tolerar concentrações mais altas com 15 a 20%. Tá? Mas geralmente essas soluções com mais de 10%, ela atrapalha essa função aí gastrointestinal, esse esvaziamento gástrico. Então, a recomendação é que o atleta ele experimente vários tipos e quantidades de carboidrato durante o período de treinamento, antes de ele usar em uma competição, para que ele conheça seu grau de tolerância às diferentes concentrações e tipos de carboidratos. Aqui eu trago alguns produtos comercializados no Brasil, essas bebidas energéticas, e a gente pode ver em relação aos carboidratos, por exemplo, aqui o Gatorade, ele apresenta 6 gramas de sacarose e glicose para cada 100 ml, o que estaria dentro daquela porcentagem de 6% de carboidrato contendo aí na dieta, que é o ideal aí durante o exercício.
Então, agora em relação à refeição após o exercício, né? Os atletas que treinam ou competem em eventos exaustivos em dias sucessivos, eles têm que repor o mais rápido possível as reservas de glicogênio muscular e hepático. E um alimento aí com moderado a alto índice glicêmico vai oferecer mais benefício para ele reabastecer rapidamente os carboidratos após um exercício prolongado. Até mesmo sem um reabastecimento pleno do glicogênio completo, alguma restauração aí na recuperação já vai proporcionar efeitos de endurance benéficos para a próxima sessão de exercício. Embora aí o glicogênio hepático ele possa ser totalmente depletado depois de 2 horas de exercício a 70% do VO2 máximo, ele é reposto em poucas horas quando é consumida uma refeição rica em carboidrato. E a ressíntese de glicogênio muscular, ela é um processo mais lento e pode levar vários dias para retornar ao normal após um exercício exaustivo, como por exemplo uma maratona. O reabastecimento ótimo do glicogênio vai beneficiar o indivíduo envolvido, num treino intenso regular. Então, quanto antes ele reabastecer esse glicogênio, melhor. Então, também beneficia quando eu tenho uma competição tipo torneio, com rodadas de classificação e eventos aí programados com apenas 1 a 2 dias para esse atleta recuperar. A depleção de glicogênio do músculo previamente exercitado vai acelerar a ressíntese do glicogênio durante a recuperação e indivíduos treinados em endurance, eles conseguem restaurar mais glicogênio muscular de uma forma mais rápida. O consumo de alimento após o exercício, então, ele precisa facilitar o transporte de glicose para o interior da célula, esse consumo de alimento, de carboidrato, ele logo depois do exercício vai fazer com que essa glicose rapidamente ela entre no interior da célula, porque eu tenho um meio hormonal aprimorado, então eu tenho níveis mais altos de insulina. Além disso, tem uma maior sensibilidade textual à insulina e às proteínas intracelulares, que são responsáveis pelo transporte de glicose, Então, aqui o GLUT1 e o GLUT4, por exemplo. E também tem uma maior atividade de uma forma específica da enzima glicogênio sintase, que é aí a responsável pela formação e armazenamento desse glicogênio. Então, tudo isso colabora para que logo após se exercitar, se você já faz o consumo do alimento, vai facilitar o transporte de glicose para o interior das células. Então, a síntese de glicogênio muscular. Tem uma primeira fase da síntese, que é chamada síntese rápida. Ela não requer a presença do hormônio insulina. Porque tem um número aumentado aí de transportadores GLUT4, que eles vão estar funcionando ativamente na membrana plasmática. A duração dessa fase é entre 30 a 60 minutos. Aí depois nós temos uma segunda fase, que é chamada de síntese lenta, e ela é dependente de insulina, tá? Caso a ingestão aí de carboidrato ocorra imediatamente após o exercício, a velocidade de reposição de glicogênio na fase lenta, ela também pode ser aumentada. Então, mais uma vez, mostrando o benefício de logo após o exercício, o atleta já consumir, já começar a fazer uma reposição energética. Como recomendações práticas, Então, consumir aí cerca de 50 a 75 gramas de carboidrato com índice glicêmico alto a moderado a cada 2 horas, até alcançar de 500 a 700 gramas, ou 7 a 10 gramas por quilo de massa corporal. E uma outra estratégia consiste em fazer refeições que contenham 2,5 gramas de carboidrato com alto índice glicêmico, por quilo de massa corporal, com 2, 4, 6, 8 e 22 horas após o exercício. Legumes, frutose, produtos lácteos, eles possuem um ritmo lento de digestão e absorção e devem ser evitados. O acréscimo de proteína não possibilita aí o reabastecimento de carboidrato, e a ressíntese de glicogênio processa mais rapidamente se a pessoa ela permanecer inativa durante a recuperação. A taxa de ressíntese do glicogênio ela parece ser mais rápida nas 2 primeiras horas após o exercício,
Então a ressíntese máxima deve ocorrer quando os atletas eles consomem carboidrato logo depois do exercício e o consumo aí entre 0,7 a 1,5 grama de glicose por quilo de massa corporal a cada 2 horas durante as 6 horas de recuperação aí do exercício. Quando os carboidratos eles são consumidos em intervalos então de 2 horas em quantidades abaixo de 1 grama por quilo de peso corporal, a velocidade de reposição de glicogênio ela é submáxima, ou seja, ela não vai ser o máximo, né, que o atleta ele pode, né, repor esse glicogênio. E de um modo geral, então, parece que uma ótima velocidade aí de reposição de glicogênio muscular ela é ativada quando de 0,7 a 1 grama de carboidrato por quilo de peso a cada 2 horas é consumida nos primeiros estágios de recuperação, conduzindo aí um consumo de carboidrato entre 7 e 10 gramas por quilo de peso durante 24 horas. A frutose, gente, ela é menos efetiva em promover a reposição de glicogênio muscular no pós-exercício. E após a realização de exercícios de longa duração, a reposição de glicogênio ela será mais efetiva com o carboidrato de alto índice glicêmico. Porém, ressalto que uma pequena quantidade de frutose ela deve também estar presente aí para otimizar a reposição de glicogênio hepático. Então, uma ingestão ótima de carboidratos reabastece as reservas de glicogênio no ritmo de aproximadamente 5 a 7% por hora. E então é necessário pelo menos 20 horas para reabastecer as reservas de glicogênio após um exercício extenuante, né? E lembrando que o quanto antes já começar esse reabastecimento, melhor para o atleta. Então aqui só um resumão para a gente fechar, né? Então imagina lá um atleta, ele fez um exercício de longa duração, né? Isso aqui é uma imagem, né, de Ribeiro e Burini. E aí, né, esse exercício de longa duração, ele acabou lá com as reservas de glicogênio muscular e hepático, né? Então, ele vai entrar no processo de recuperação do exercício aí de 24 horas. E a gente tem que levar em consideração que tem a fase rápida de síntese de glicogênio muscular, né? Que não precisa da insulina, porque os transportadores GLUT já estão ativos na membrana plasmática. E aí deve-se ingerir, né, carboidrato de alto índice glicêmico para essa reposição e um pouco de frutose, porque ela vai auxiliar na reposição do glicogênio hepático. E nós temos também uma fase lenta de síntese de glicogênio muscular, né, que essa fase ela é dependente de insulina. Tá? Então é importante nesse período ter ingesta, né, de carboidratos. Aqui, né, as proteínas, ela não vai auxiliar na reposição de glicogênio, mas ela pode atuar aí sobre a fadiga, o dano muscular, né? Os lipídios, não vê como ele tem um processo digestório, né, mais demorado, então não é tão interessante, né? Então é focar principalmente carboidrato de alto índice glicêmico. Fazendo todo esse processo, após 24 horas a gente espera aí a recuperação do glicogênio. Essas foram as referências utilizadas para montar essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero ver vocês na próxima. Muito obrigada!